da minha apresentação sobre o uso de dietas no tratamento do autismo. Quem ainda não viu o primeiro vídeo, talvez valha a pena assistir primeiro aquela parte 1 para entender melhor o que eu estou falando aqui, tá bem? Bom, existem várias intervenções nutricionais para o tratamento do autismo. A dieta sem glúten e sem caseína é a mais popular de todas, mas existem outras propostas também. Por exemplo, a dieta FODMAP, que é uma sigla em inglês, daqui a pouco eu vou descrevê-la um pouquinho melhor. A dieta cetogênica, que é um tratamento estabelecido para as epilepsias. Existem estudos, poucos, mas existem, falando sobre o uso da dieta cetogênica no autismo. Uma dieta muito rígida, que eu acredito que seja difícil de executar em crianças do espectro autista. O uso de probióticos também é outra proposta. E, por fim, a administração de suplementos, como os ácidos graxos poliinsaturados, vitaminas, o magnésio e o folato. Bem, a partir daquela teoria infundada de que o autismo decorre do excesso de opioides, há um trabalho publicado em 2015 em que houve uma análise, uma revisão sistemática de todos os ensaios clínicos publicados sobre o uso dos antagonistas de opioides em crianças do espectro autista. Se o autismo decorre do excesso de opioides, se você administrar uma substância que antagoniza, que anula o efeito dos opioides, deveria haver uma melhora do autismo, né? Então, vários estudos analisaram isso. Existe um medicamento chamado naltrexona, que se presta a esse papel de antagonista dos opioides, e essa publicação de 2015 comparou 10 estudos que incluíram 128 crianças tratadas com a substância ativa e 27 crianças tratadas com placebo. Nas crianças que receberam naltrexona, houve uma melhora da irritabilidade e da hiperatividade. Mas na maioria das crianças tratadas não houve diferença entre os sintomas principais de autismo. Não houve nenhuma cura relacionada com o uso de naltrexona. E então, uma outra revisão sistemática analisou as publicações sobre a chamada dieta sem glúten e sem caseína. É um trabalho de 2018 e a conclusão do estudo é que existem poucas evidências científicas de que a dieta seja benéfica para os sintomas de autismo em crianças. Muito bem, eu quero mencionar aqui um trabalho que eu gosto muito, publicado em 2017, na famosa revista Pediatrics, em que eles fizeram uma análise fria e calculista sobre as intervenções nutricionais no autismo. E a conclusão não favorece esse tipo de intervenção. Tá bem? Em 2020, existe um trabalho sobre as intervenções nutricionais, é um outro grupo de pesquisadores, em que eles foram mais neutros, digamos assim, mas eles enfatizam que não há consenso sobre o uso de tais intervenções no tratamento do autismo, mas eu queria pegar emprestado dessa publicação a figura 1, que eu quero descrever para vocês o fundamento dessas intervenções. Não é? Eu, no primeiro vídeo, mencionei a questão da inflamação, que há uma suposta inflamação na mucosa intestinal produziria um aumento da permeabilidade da mucosa, o que levaria à absorção de peptídeos, opioides, ou à entrada de micro-organismos, mudando a flora intestinal. Então, como vocês sabem, jamais se comprovou que há inflamação na mucosa intestinal de crianças autistas, mas essa teoria, esses argumentos, fundamentam o conceito do eixo intestino-cérebro. Então, haveria uma relação estreita entre o intestino e o cérebro, uma relação de duas vias, que seria a explicação para as intervenções nutricionais. É verdade
que o sistema nervoso central atua sobre o intestino, modificando a sua motilidade, as secreções, portanto, a composição da flora intestinal. Um sinônimo chique é o microbioma, e isso gera sintomas gastrointestinais, pura verdade. A parte que é mais difícil de aceitar é que a flora intestinal, por sua vez, geraria ou atuaria sobre os neurotransmissores, modificando o humor, o comportamento da criança, gerando estresse e ansiedade e influenciando o desenvolvimento cognitivo da criança. A questão teórica é que o aumento da permeabilidade intestinal produz uma mudança na flora intestinal, a chamada disbiose, e isso produziria as alterações que eu mencionei. Esta argumentação é teórica, eu pessoalmente não concordo com o eixo intestino-cérebro. Muito bem, mas muitos pais afirmam que os seus filhos melhoram quando fazem esse tipo de intervenção no tratamento do autismo, por exemplo, a dieta sem glúten e caseína. Por que elas melhoram? Então, eu devo esclarecer que existem algumas entidades que melhoram quando você retira o glúten e a caseína da dieta. Por exemplo, se a criança tiver alergia ao trigo, ela obviamente terá uma melhora dos sintomas da alergia ao trigo quando você remove o trigo da dieta. Se a criança tiver intolerância à lactose, que é um problema muito comum na população brasileira, quando você remove o leite e os laticínios da dieta, os sintomas de distensão abdominal, dor abdominal, diarreia, isso tudo vai melhorar quando você remove os laticínios da dieta. Se a pessoa tiver síndrome do colo irritável, que é um quadro clínico crônico, razoavelmente comum na infância, causa dor, alteração do fluxo intestinal, quando você faz uma dieta sem glúten e sem caseína, a criança melhora. Por fim, a doença celíaca, que acomete 1% da população, obviamente vai melhorar quando você retira o glúten da dieta. Uma outra explicação para a melhora dos sintomas é que a dieta sem glúten e sem caseína contribui para a chamada dieta FODMAP. FODMAP é a sigla em inglês para oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. Essas substâncias são carboidratos, sacarídeos, que quando ingeridos, eles podem interferir na flora intestinal, favorecendo a proliferação de determinadas bactérias que gerariam, por exemplo, uma produção de gases mais alta, e isso pode gerar sintomas gastrointestinais. A dieta FODMAP é uma dieta com exclusão desses sacarídeos ou carboidratos, é uma dieta muito restritiva. Você depois, no segundo momento, você introduz um alimento de cada vez para ver o nível de tolerância da criança. A dieta FODMAP é muito usada na síndrome do colo irritável e também quando o paciente tem hipercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, você trata acreditando que está tratando o excesso de opioides, mas na verdade o mecanismo de benefício da dieta é outro. Tá bem? Recentemente, há apenas um mês, um trabalho australiano, publicado na famosa revista Cell, com 250 crianças, um trabalho importantíssimo, porque ele joga por terra o argumento de que a flora intestinal tem um papel na origem do autismo. É um trabalho longo, os interessados deverão ler. Aqui é uma explicação gráfica para o trabalho. O que eles demonstram é que as características comportamentais do autismo geram restrições alimentares, né? A criança fica com uma
seletividade alimentar muito intensa. Isso modifica a flora intestinal, modifica os hábitos intestinais do paciente e não o contrário. Tá bem? Então, a conclusão final da minha apresentação é que, infelizmente, as intervenções nutricionais não melhoram o autismo. Elas podem melhorar os sintomas gastrointestinais indiretamente. Se a criança sentir menos dor na barriga, ela vai ficar menos agitada, ela vai ficar menos irritada. Concordo. Mas o que nós queremos é melhorar as dificuldades de interações sociais. Nós queremos melhorar a fala, a comunicação. Nós queremos melhorar o rendimento escolar das crianças do espectro autista. E essas intervenções nutricionais, infelizmente, não atuam nos sintomas centrais do autismo. Até a próxima.